Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Ele é bem simples, porém muito bonito. É fácil de fazer. Vocês vão ver como ele é bem fácil de fazer. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei agulha de número 3,5. Ele ficou medindo no comprimento de um picô a outro 93 centímetros. Nada impede que vocês façam maior, façam no comprimento que desejar. E na largura ele ficou medindo 37 centímetros. Ele ficou pesando 330 gramas. Eu gostei bastante do resultado. O que vocês acharam? Deixem para mim nos comentários o que vocês acharam do resultado. Eu vou aproximá-lo nessa ponta para vocês verem direitinho como ele ficou. Então, o nosso caminho de mesa ficou dessa forma. Eu fiz aqui como se fosse um barrado no caminho de mesa. Então, eu fiz de uma ponta e na outra da mesma forma. Lá no vídeo, eu explico para vocês que caso vocês queiram fazer este trabalho por todo o caminho de mesa, podem sim fazer. Eu quis mudar um pouquinho, quis fazer no meio com ponto rede, mas fica a critério de vocês. Caso vocês queiram fazer também este barrado menor ou maior do que eu fiz, fica a critério de vocês. Essa é apenas uma ideia, mas vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer da forma que acharem melhor. Na lateral eu fiz uma carreira de pontos baixos e em uma ponta e na outra eu fiz aqui no início em uma ponta e na outra 4 pontos altos, e aqui no meio eu fiz essas correntes e esses leques com picô numa ponta e na outra. É bem fácil de fazer, vocês vão ver como ele é muito fácil de fazer. Então, esta é a nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, eu te convido, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho em todas, para todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube indicar para vocês, e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando das minhas aulas, dos meus vídeos, e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Eu percebo que muitas pessoas assistem os vídeos e não são inscritos. Eu te convido a vir se inscrever. Para você que ainda não é inscrito, a palavra inscreva-se vai estar em vermelho. Vocês clicam nela e clicam no sininho de todas. Ah, se puder, compartilhem com mais uma ou duas pessoas. Eu fico muito agradecida. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para o nosso caminho de mesa de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos fazer a nossa laçada inicial. Feito isto, vamos fazer agora 60 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer no total de 60 correntes. Feita as nossas 60 correntes, vamos segurar aqui e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Feitas as 4 correntes, vamos voltar as 4 correntes. E aqui onde nós marcamos, vamos fazer o nosso ponto alto. Então, aqui nós fizemos o nosso segundo ponto alto, porque a corrente já serve como um ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na nossa corrente, puxar o nosso barbante, ficando assim com 3 argolas. Laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas e, por fim, as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Então, nós vamos fazer por toda a nossa corrente Então, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior.
Então, nós somente vamos fazer uma carreira de pontos altos, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Vamos fazer assim até o final da nossa corrente. Então, fiz aqui a minha carreira de pontos altos, um ponto alto para cada corrente de base. Agora, nós vamos subir aqui, eu vou fazer aqui duas correntes, uma, duas, para a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for mais alto, pode sim fazer 3 correntes. Eu vou fazer duas, porque essas 2 correntes já é a altura do meu ponto alto. Então, vamos virar o nosso trabalho, e aqui nós vamos fazer mais 3 pontos altos, que com as correntes vão ficar 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Fizemos aqui os nossos primeiros 4 pontos altos. Fizemos aqui os nossos 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 3 quadrados, vamos fazer o nosso ponto rede. Então, vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto, no próximo, vamos fazer um ponto alto. Novamente, uma corrente, pular um ponto alto, no próximo ponto alto, uma corrente, pular um ponto alto, no próximo ponto alto. Então, nós fizemos aqui 3 quadrados. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos. Já fizemos um, vamos fazer o segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, fizemos aqui uma sequência de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos repetir os 3 quadrados. Então, vamos fazer uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto, uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto, uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto. Então, nós repetimos aqui os nossos 3 quadrados. Essa nossa carreira será uma sequência de 3 quadrados intercalados por 7 pontos altos. Então, nós vamos fazer grupos. Então, nós vamos fazer grupos de 3 quadrados e 7 pontos altos. Fizemos 3 quadrados, 7 pontos altos. Agora, 3 quadrados, vamos repetir os 7 pontos altos. Terminando, vamos repetir os quadrados. Então, nós vamos fazer assim até o final dessa nossa carreira, desta forma. Então, essa carreira ficou desta forma. Nós fizemos os 4 pontos altos no início e no final. Estes pontos altos vai até o final do nosso caminho de mesa. Aqui no meio, nós intercalamos. Nós fizemos 3 quadrados, 7 pontos altos. 3 quadrados, 7 pontos altos. 3. Fizemos assim até o final da nossa carreira. Aqui é o ponto alto, uma corrente, pulando um ponto alto da carreira anterior. Ponto alto, uma corrente, pulando um ponto alto. Então, esta foi a nossa segunda carreira. Agora, nós vamos repetir esta carreira por mais 2 vezes. Então, nós vamos fazer sequências de 3 em 3 carreiras. Então, nós fizemos uma carreira, agora desta mesma forma, só copiando o que fizemos nesta carreira, nós vamos fazer mais 2 carreiras. Eu vou fazer as 2 carreiras e já trago para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, aqui eu fiz a minha sequência de 3 carreiras, sempre copiando os 4 pontos altos de uma ponta e da outra. Nós fizemos no vídeo essa nossa primeira carreira, eu somente repeti o que havia feito na carreira anterior. Fizemos uma sequência de 3 carreiras. Agora, as nossas próximas 3 carreiras, nós vamos inverter. Aqui onde é quadrado, nós vamos preencher com pontos altos, e onde são os pontos altos, nós vamos abrir os nossos quadrados. Vamos subir aqui com 2 correntes, 1, 2, lembrando que essa é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for mais alto, pode colocar 3 correntes. Vamos virar o nosso trabalho, copiar os nossos primeiros pontos altos. Então, sempre nós vamos copiar os pontos altos de uma ponta e da outra, até o final do nosso caminho de mesa. Feito isto, agora nós chegamos nos nossos quadrados. Nós vamos preenchê-los com pontos altos. Então, aqui é uma corrente, nós vamos colocar um ponto alto. E no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Onde é corrente, é uma corrente, vamos fazer um ponto alto. No ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Na corrente, fazer o ponto alto. E no ponto alto,
copiar o nosso ponto alto. Então, nós fechamos em cima dos quadrados com pontos altos. Chegamos aqui nos pontos altos. Aqui nós vamos abrir os nossos 3 quadrados. Então, vamos fazer uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto. Então, nós abrimos aqui em cima dos pontos altos os 3 quadrados. Chegamos aqui em cima dos quadrados, vamos novamente fechá-los com pontos altos. Então, é uma corrente, para cada corrente, um ponto alto, e no ponto alto, apenas copiar o nosso ponto alto. Uma corrente, ponto alto, copiar. Uma corrente, ponto alto, no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, fechamos mais uma vez em cima dos quadrados com pontos altos. Aqui, nós vamos abrir os nossos quadrados. Uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto, uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto, uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto. Então, abrimos os quadrados em cima dos nossos pontos altos. Então, esta sequência nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Então, aqui eu encerrei esta nossa carreira. Observem que eu só inverti. Onde eram quadrados, eu fechei com pontos altos. E onde eram pontos altos, eu abri os quadrados. Fizemos assim até o final da nossa carreira. Lembrando que nós vamos copiar os 4 pontos altos em uma ponta e os 4 pontos altos na outra. Agora, da mesma forma que nós repetimos aqui 3 carreiras, nós vamos fazer aqui também. Então, fizemos uma, vamos fazer mais 2, somente copiando esta carreira. Então, aqui eu encerrei a sequência de 3 carreiras. Agora, nós vamos inverter novamente. Então, aqui nós vamos abrir os nossos quadrados e aqui vamos fechar com pontos altos. Vamos abrir o nosso quadrado, fechar com pontos altos, abrir os nossos quadrados. Então, nós vamos inverter novamente as 3 próximas carreiras, serão estas 3 carreiras que nós iniciamos com ela. Esse caminho de mesa eu fiz com um barrado. Então, nós vamos fazer um barrado desta forma em uma ponta e repetir este barrado lá na outra ponta. O corpo do nosso caminho de mesa eu vou fazer só com ponto rede. Então, eu vou fazer um barrado numa ponta e na outra, e o corpo do nosso caminho de mesa de pontos redes, de ponto rede. Então, agora eu vou iniciar o corpo do nosso caminho de mesa, que será só com ponto rede. Então, vamos subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho e vamos copiar os 3 primeiros pontos altos, que com as correntes vão ficar 4 pontos altos. Como eu já falei, esses 4 pontos altos nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Então, eu fiz aqui os meus primeiros 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer o nosso ponto rede ou os nossos quadrados. Para quem não sabe, eu falo das duas formas para ficar melhor, para vocês entenderem melhor. Mesmo quadrado que eu falo são os pontos redes. Os pontos redes são os quadrados. Então, vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto, isso onde for os pontos altos. Onde for os quadrados, nós só vamos copiar os nossos quadrados. Então, vamos fazer uma corrente, pular a corrente da carreira anterior no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Uma corrente, pular a corrente no próximo ponto alto. Uma corrente, aí chegamos nos pontos altos. Vamos pular o ponto alto no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira somente de pontos redes, ou de quadrados, de ponto rede ou de quadrado. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira, somente desta forma. Então, aqui nós encerramos essa nossa primeira carreira de pontos redes, de quadrados. É um ponto alto intercalados por uma corrente, pulando um ponto alto da carreira anterior e, quando for corrente, uma corrente. Então, é bem simples.
Aí, nós fizemos por toda a nossa carreira. Lembrando de copiar os 4 primeiros pontos altos, ou os 4 pontos altos de uma ponta e os 4 pontos altos da outra. Como eu falei, ele vai até o final do nosso caminho de mesa. Agora, as nossas próximas carreiras será esta carreira de ponto rede. Nós não vamos fazer mais nada de diferente. Nós não vamos fazer mais nenhuma alteração. Então, esta carreira de ponto rede, nós vamos fazer várias carreiras desta forma. Eu só vou copiar esta carreira por várias vezes. Então, para não ficar repetitivo, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa e trouxe aqui para mostrar para vocês. Como eu falei, eu fiz este trabalho, um barrado para o nosso caminho de mesa. O corpo do nosso caminho de mesa, eu fiz todo em ponto rede. Para o meu barrado, eu fiz 4 grupos de 3 carreiras. Então, um grupo, 2, 3, 4 grupos. Eu fiz 4 grupos de 3 carreiras cada, invertendo 3 carreiras, onde são os quadrados, eu fiz os pontos altos, e onde são os pontos altos, os quadrados, e na outra carreira, onde são pontos altos quadrados, eu só inverti a ordem. Então, eu fiz assim por 4 grupos de 3 pontos altos. Caso vocês queiram, pode fazer este barrado maior. É só vocês irem continuando, é só vocês continuar fazendo este trabalho aqui. Aí, vocês podem fazer o barrado maior. Eu achei que neste tamanho, para mim, era o suficiente. Com esta quantidade de grupos de pontos altos, para mim é o suficiente. Mas, caso vocês queiram, pode fazer maior este barrado do caminho de mesa de vocês. Também depende do tamanho do caminho de mesa que vocês forem fazer. A minha mesa é pequena, então eu achei que esta quantidade, este tamanho, é o suficiente. Ah, lembrando também que caso vocês queiram fazer este trabalho por todo o caminho de mesa, também pode. Caso vocês não queiram fazer no corpo do caminho de mesa de vocês este trabalho, este ponto rede, vocês podem sim continuar com este trabalho até o final do caminho de mesa. Não tem problema. Quero deixar aqui a ideia para vocês. Eu fiz este barrado. O meu barrado, ele tem... Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. Ele tem 17 centímetros. Este meu barrado, ele ficou com 17 centímetros, já contando com a minha primeira carreira de pontos altos. O que eu fiz? Eu fiz o corpo do meu caminho de mesa, com o ponto rede, e fui medindo na minha mesa. Até a altura que, quando eu colocar aqui os 17 centímetros, então, eu coloquei na minha mesa e medi aqui 17 centímetros, que é o nosso barrado. Então, quando vocês fizerem isso, que medirem com a fita métrica os 17 centímetros, aí vocês vão ver se o tamanho com o barrado para vocês é o suficiente. Vocês conseguiram entender? Eu fiz o corpo do meu caminho de mesa. Quando chegou em uma certa altura, eu coloquei na minha mesa e acrescentei os 17 centímetros, que é o 17 centímetros do barrado, porque eu vou repetir ele aqui. Então, se ficou bom, vocês podem parar os pontos rede. Aí, vocês só vão acrescentar o barrado, copiar o mesmo que vocês fizeram na outra ponta. Caso ainda fique pequena, aí vocês vão aumentar o caminho de mesa. Aí, vocês vão medir novamente. Então, eu parei aqui. Aí, eu fui lá e acrescentei os 17 centímetros, que é o meu barrado. E vai dar o tamanho desejado para mim, o tamanho que eu quero. Então, eu paro aqui o meu ponto rede e começo a fazer o meu barrado. O mesmo que eu fiz do outro lado, eu vou fazer nesta feita. Vocês conseguiram entender? Caso o barrado de vocês fiquem maior, vocês queiram fazer maior, façam da mesma forma. Meçam e vão acrescentando ao tamanho que está o caminho de vocês, vocês vão acrescentando os centímetros que deu lá no barrado. Aí, vocês vão saber o tamanho ideal para vocês. Caso fique maior,
vocês vão medir o tamanho. Caso fique menor, da mesma forma, vocês meçam o tamanho que ficou barrado de vocês, façam o corpo do caminho de mesa e acrescenta ali os centímetros. Aí vocês vão ver se é o tamanho suficiente ou não. Espero que vocês tenham conseguido entender. Agora eu vou fazer aqui o nosso barrado. Então, eu vou iniciar por estas carreiras, porque são as últimas carreiras. Então, lá eu vou iniciar com esta carreira aqui. Então, eu vou fazer estes pontos altos, vou fazer os pontos altos aqui no início, não vou fazer os quadrados, vou fazer os pontos altos. Vou copiar os 4 pontos altos e vou repetir, e vou fazer os 7 pontos altos. Eu vou fechar 3 quadrados lá com pontos altos. Aí, vou abrir 3 quadrados. Então, vamos lá, eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Então, agora eu vou fazer o barrado na outra ponta do nosso caminho de mesa. Então, eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, virar o nosso trabalho e copiar os outros 3 pontos altos, que são os nossos 4 pontos altos aqui do início. Copiei aqui os meus 4 pontos altos. Agora, como eu encerrei a minha última carreira aqui, eu fiz os quadrados fechados, eu vou iniciar aqui também desta forma. Caso vocês tenham encerrado aqui com os quadrados abertos, vocês vão fazer os quadrados abertos aqui também. Eu encerrei essas carreiras com os quadrados fechados e comecei o meu ponto rede. Então, aqui eu vou iniciar o meu barrado com os 3 quadrados fechados. Então, eu vou fazer na corrente, eu vou fazer um ponto alto. E o ponto alto, eu vou copiar o nosso ponto alto. Na corrente, um ponto alto. E no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Na corrente, ponto alto. No ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, eu fechei aqui 3 quadrados. Então, eu fechei aqui os meus 3 primeiros quadrados. Agora, eu vou deixar somente copiar 3 quadrados. Então, vou deixar os 3 quadrados em abertos. Então, vou copiar o meu próximo quadrado, uma corrente, pular a corrente, copiar o próximo quadrado. Uma corrente, pular uma corrente, no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, deixei em aberto 3 quadrados. Vou fechar novamente 3 quadrados, deixar os próximos 3 abertos, fechar os próximos 3. Vamos fazer esta sequência. Então, aqui eu encerrei esta minha carreira. Aqui eu já estou iniciando o meu barrado do outro lado. Então, esta carreira aqui, eu vou copiar por mais 2 vezes. Nós vamos voltar a fazer o que estávamos fazendo do outro lado, de 3 em 3 carreiras, invertendo as ordens. Então, aqui eu fiz a minha primeira, vou fazer mais 2, somente copiando o que eu fiz nesta carreira. Então, aqui eu fiz a minha sequência de 3 carreiras. Agora, eu vou fazer as outras 3 carreiras, invertendo da mesma forma que nós fizemos lá do outro lado. Então, aqui onde são os pontos altos, eu vou abrir os 3 quadrados aqui, onde são os quadrados, fechar com pontos altos. Nos pontos altos, abrir os quadrados, nos quadrados, fechar com pontos altos. Da mesma forma que fizemos lá do outro lado. Eu vou fazer uma sequência de 4 grupos de 3 carreiras de pontos altos, invertendo as posições do trabalho. Então, para não ficar repetitivo, eu vou adiantar esta sequência que eu fiz lá do outro lado, lá no início da nossa aula, e vou fazer a carreira de pontos altos. Aí, eu volto para nós fazermos a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Como prometido, eu já fiz aqui o meu barrado, vamos colocar assim, barrado, do outro lado do caminho de mesa, na outra ponta. Fiz aqui o meu barrado com 4 grupos de 3 pontos altos, então, 1, 2, 3, 4 grupos, e fiz a minha última carreira de pontos altos, que eu iniciei com uma carreira de pontos altos, e aqui eu estou encerrando com uma carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer a última carreira do nosso caminho de mesa. Na lateral, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Vou fazer aqui uma corrente, e aqui na nossa lateral, em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, no primeiro espaço, 1, 2 pontos baixos.
No segundo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, para cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, nós vamos fazer nas duas laterais, deste lado e do outro, esta carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, eu vou adiantar. E quando chegar na carreira de pontos altos, eu volto, porque aqui o nosso trabalho vai ser diferente. Então, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos na lateral. Agora, chegamos nos pontos altos. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vamos fazer mais 3 pontos altos, ficando no total 4 pontos altos. Então, 3, 4 pontos altos. Então, aqui, essa primeira parte ficou com 4 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, vamos contar 4 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos contar 4 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer aqui um leque de 2 pontos altos com picô. Então, um ponto alto, 2. Agora, vamos fazer o picô. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, vamos voltar aqui no último ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, dentro do mesmo ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, nós fizemos aqui um leque com picô. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, vamos contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos contar 4 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, vamos fazer novamente o nosso leque de 2 pontos altos. 1, 2. Um picô com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes, voltar aqui no último ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. No mesmo ponto alto, vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, nós fizemos aqui mais um leque com picô. Então, nós vamos fazer por toda essa carreira, vai ser desta forma. Nós vamos fazer 3 correntes, pular 4 pontos. Vamos fazer 3 correntes, pular 3 pontos, no quarto vamos fazer um ponto baixíssimo. 3 correntes, pular 3 pontos, no quarto fazer o nosso leque de 2 pontos altos. 3 correntes fechado no último ponto para fazer o nosso picô. No mesmo ponto alto, mais 2 pontos altos. 3 correntes, pular 3 pontos altos, no quarto fazer um ponto baixíssimo. 3 correntes, vamos fazer assim até o final dessa nossa carreira. Encerrando aqui com 4 pontos altos, da mesma forma que nós iniciamos, nós vamos encerrar com 4 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa carreira e já trago com o nosso trabalho pronto para finalizarmos a nossa aula de hoje. Trouxe aqui o trabalho já encerrado, então, já acabei a nossa última carreira aqui. Lembrando que aqui neste final pode ter alguma diferença para colocar os 4 pontos altos. Ao invés de vocês pularem aqui 3 pontos altos e fazer o ponto alto no quarto, pode ser que não dê todo esse espaço, mas não tem problema, não vai dar diferença nenhuma. Vocês podem, no caso, como no meu caso aqui, eu pulei apenas um ponto alto e completei com os 4 pontos altos. Não tem problema nenhum, tá? Não vai fazer nenhuma diferença. E eu encerrei, então, ficou com 4 pontos altos numa ponta, 4 pontos altos na outra, e aqui neste meio ficou com 6 leques, tanto em uma ponta quanto na outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na outra ponta da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!